Oi, gente, bem-vindos. Essa é a nossa quinta aula. Hoje nós vamos trabalhar os gráficos do movimento uniformemente variado, tá? Aliás, essa é a nossa última aula sobre o assunto, que depois a gente começa a estudar a parte da física, chamada dinâmica. O que eu vou passar para vocês hoje é o básico sobre gráficos, é o essencial, é aquilo que vocês precisam saber. O assunto é muito grande, tem muito mais coisa que eu gostaria de falar para vocês. Não vou ficar falando, é claro, porque vai ficar alguma coisa muito extensa, algo muito grande. Depois, para quem quiser saber mais sobre o assunto, querer se aprofundar no estudo dos gráficos do movimento uniformemente variado, pode me procurar que eu preparo algum material extra, sugiro algumas leituras, indico algumas outras videoaulas que existem. É um tema bacana, um tema importante, cai no Enem, tá? Mas o que vocês vão ver hoje é o básico, é o essencial. Sabendo isso daqui já tá bom, tá? Mas mesmo assim eu recomendo para quem gostar e quiser aprofundar, pode me procurar que eu preparo um material bacana também. Gente, então sem muita demora, sem muita enrolação, vamos lá começar a nossa aula. Vocês vão ver que o que eu preparei hoje é uma coisa bem rápida, tá? Então tem uma pequena explicação, nós vamos ver aí o gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos ver o gráfico da posição em função do tempo, tudo considerando o movimento uniformemente variado, e depois da explicação eu vou passar um exemplo e vou deixar um exercício para vocês fazerem, certo? Gente, então esse daqui é o nosso roteiro. Nós estamos na nossa nona semana das atividades à distância, das aulas mediadas por tecnologia. A atividade dessa semana corresponde a do dia 22/6 até o dia 26/6. E é isso, a nossa quinta aula é a quinta atividade que eu estou passando para vocês. Então, nosso objetivo vai ser estudar os gráficos do movimento uniformemente variado. Como eu falei, a gente está finalizando esse assunto, tá bom? Aqui as habilidades do currículo e vamos lá então. Aqui, nos gráficos do movimento uniformemente variado, vamos começar a ver a velocidade em função do tempo. Nós vimos aí nas aulas passadas a fórmula da velocidade em função do tempo, aquela fórmula do Voigt, né, que é o V, velocidade, é igual a V0, velocidade inicial, mais A vezes T, onde o A é a aceleração e o T é o tempo. Isso aqui é conhecido como função horária da velocidade. Já falei na nossa aula passada. Vocês vão ver quando chegar lá na matemática, vocês começarem a estudar a parte de função, que isso aqui é uma função afim, é uma função polinomial do primeiro grau. E por isso o gráfico vai ser uma reta. Então, ó, primeira dica da aula. Quando vocês forem fazer um gráfico da velocidade no movimento uniformemente variado, o gráfico vai ser uma reta, ok? Primeira dica da aula. E a ideia, pessoal, é bem simples. Ó, a dica é o seguinte: quando a aceleração, né, o valor do A, que a aceleração for positiva, né, o A for maior que zero, nós vamos ter uma reta crescente. Então, o que eu preciso indicar? Eu vou indicar a velocidade inicial. Eu vou pegar o valor da velocidade inicial, tá? Vocês vão ver isso lá no exemplo, vai ver que vai ficar bem claro. Então, eu vou marcar. Por exemplo, vamos pôr que a velocidade inicial é 10. Então o 10 vai estar aqui. Ok, velocidade inicial é 10 e a aceleração é positiva, então a nossa reta é crescente. Nós vamos ter algo assim. Vamos supor que a velocidade inicial aqui é zero. Então o nosso gráfico vai começar aqui do zero, certo? Mas como A é positiva, a aceleração é positiva, a nossa reta é crescente. E vamos supor que a velocidade inicial é negativa, está com uma velocidade inicial de menos 5 metros por segundo. Então, colocaria o menos 5 aqui, né? Teria que estar abaixo aqui do zero, então começa aqui na parte negativa. E, considerando a aceleração positiva, nós teríamos um gráfico crescente. Beleza, pessoal? Vocês vão ver no exemplo que vai ficar mais claro ainda. Por outro lado, se eu tenho a aceleração negativa, né, o valor aqui do A for menor do que zero, for um valor negativo, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma reta decrescente, mas a ideia é a mesma. Eu vou pegar o valor aqui da velocidade inicial, vamos colocar igual que a velocidade inicial é 10. Então, a velocidade inicial aqui é 10. Beleza, tem que estar na parte positiva. Mas como a aceleração vai ser negativa, então nós vamos ter um gráfico decrescente, ok? Vamos pôr então que na nossa função o valor da velocidade inicial é zero. Então o nosso gráfico vai começar a partir do zero. Mas considerando que ele tem uma aceleração negativa,
o nosso gráfico vai ser decrescente, ok? E a mesma coisa eu tenho se eu tiver uma velocidade negativa. Vamos supor que a velocidade inicial é negativa, certo? Então, ó, vou marcar a velocidade inicial aqui, ó. Velocidade inicial, algum valor negativo, sei lá, -1, -2, -3, qualquer valor negativo. Está abaixo aqui do zero. E tendo a aceleração negativa, nós vamos ter o gráfico decrescente, certo? Vocês vão ver que no exemplo vai ficar mais claro e é bem fácil. Mas o resumo, um macetinho aí para a gente saber, em regra, é isso daí. Gente, outro gráfico importante do movimento uniformemente variado é o gráfico da posição em função do tempo. Então, nós vamos pegar a fórmula do sorvetão. Lembram da última aula, que é a função horária das posições? Que o S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Né? O S é a posição, o S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, o A é a aceleração e o T é o tempo, que é o mesmo tempo que aparece aqui, ok? Também fazendo a relação lá com a matemática, quando vocês estudarem na parte de funções, vocês vão ver que isso daqui é uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau, dependendo aí da forma que o seu professor preferir chamar. Nesse caso, vocês vão perceber que o gráfico é uma parábola, tá bom? Repara só no exemplo que nós vamos fazer. Para finalizar, só uma observação, né? No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, né? Nós vamos perceber que o valor da aceleração nunca vai mudar nos nossos exercícios. Então, a única coisa que eu tenho que observar é se a aceleração vai ser positiva ou negativa. E quando eu for fazer o gráfico da aceleração pelo tempo, esqueci de pôr o tempo aqui, se nós tivermos uma aceleração positiva, então é só colocar o valor aqui que for, sei lá, 1, 2, 3, independente do valor que tiver aqui, e vou fazer uma reta, um valor aqui constante, porque independente do valor do tempo, a aceleração não vai mudar. E da mesma forma, a gente pode ter uma aceleração negativa, né? O A menor que zero. Então, coloco aqui o valor negativo, sei lá, -1, -2, -3, né? Qualquer valor aqui abaixo do zero. E também coloco o seu valor constante sem alterar em função do tempo. Vamos lá então para o exemplo número 1. Ele fala assim, gente. O carro da figura abaixo está em movimento e ao passar pelo ponto A da trajetória tem velocidade de 2 metros por segundo. Nesse instante é acionado um cronômetro e o carro desenvolve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação, faça o que se pede. Bom, antes da gente começar a fazer o que está sendo pedido, vamos entender o nosso problema. Nós temos uma estrada e essa estrada aqui foi marcada, a posição que está em metros, então foi marcado aqui o zero, a origem das posições, o que está antes, valores negativos, e aqui os valores positivos. O que está acontecendo? Esse carro aqui está vindo com a velocidade de 2 metros por segundo, beleza? Porém, quando ele passa aqui no ponto A, então quando ele chega aqui no ponto A, que está na posição de 4 metros, é quando o nosso cronômetro é acionado, ou seja, quando o tempo começa a valer. Então, no tempo zero, ele vai estar aqui na posição número 4, e ele começa a desenvolver uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, até aqui ele está vindo numa velocidade constante, de boa, chegando aqui, ele está com essa velocidade aqui, de 2 metros por segundo ao quadrado. Quando ele chega aqui na posição de 4 metros, o cronômetro é acionado e o carro começa a acelerar. E começa a ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Então, a partir daqui é quando a velocidade do carro começa a aumentar. Beleza? Se ficou alguma dúvida aí no entendimento do enunciado do nosso problema, depois vocês me procuram lá no WhatsApp, tá bom? Só um detalhe, antes da gente começar a fazer a letra A, B, C e D, eu vou aproveitar e anotar aqui as informações que nós temos. A gente pode considerar que a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Por quê? Porque quando ele chega no ponto A, ele tem essa velocidade aqui, de 2 metros por segundo ao quadrado. E é nesse momento que o cronômetro é acionado. Então, na hora que o cronômetro é acionado, que a gente começa a contar o tempo, essa é a velocidade dele, que é de 2 metros por segundo, e por isso que eu estou chamando de velocidade inicial, tá bom? O outro valor que nós temos é a aceleração. A aceleração
é o 3 metros por segundo ao quadrado. E esse valor aqui, o 4, o que que ele é? O 4 não representa a posição onde começa a ter aceleração e não é a posição onde a gente começa a contar o tempo. Então, se o tempo inicial está acontecendo aqui, essa é a nossa posição inicial, que é o nosso S0, que é de 4 metros, ok? Então, ó, isso daqui vai me ajudar bastante, tá bom? Fica a dica aí para vocês quando forem resolver os exercícios. Já falei em vários outros vídeos, mas vale aqui também. Começou a fazer o probleminha? Já vai anotando todas as informações que você tem. Sempre ajuda. Bom, pessoal, então, ó, vamos começar com a letra A. Escreva a função horária da velocidade. Bom, a função horária da velocidade não é v igual a v0 mais at? O que eu tenho que fazer aqui? Eu só tenho que escrever a função. Então, nesse caso, é só trocar o valor da velocidade inicial e é só trocar o valor da aceleração. Nós já fizemos isso na aula passada, ok? Ó, o v eu copio, v é igual. A velocidade inicial, olha que prático, eu já anotei aqui, é 2. 2 metros por segundo, mas aqui eu não vou colocar a unidade de medida, tá? Já estou considerando que está tudo no SI, tudo no Sistema Internacional de Unidades, para facilitar a nossa vida. Mas o A não é aceleração, e aqui não é A vezes T, então no lugar do A eu vou colocar o 3 vezes T. Pronto. Essa é a nossa função horária da velocidade. Só isso, gente. Vamos para a letrinha B. Eu estou pedindo o seguinte. Construa o gráfico da velocidade por tempo nos instantes de 0 a 5 segundos. Então, aqui nesse gráfico, eu quero representar qual foi o comportamento da velocidade nesse intervalo de tempo, de 0 a 5 segundos, ok? Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, fica mais fácil você construir uma tabela. Então, aqui na primeira coluna, eu coloquei os valores do tempo, que está em segundos. Coloquei o 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que é o intervalo de tempo que ele está pedindo. E aqui eu vou acrescentar com os valores da velocidade, ok? E aqui é onde eu vou fazer o nosso gráfico. Como eu quero um gráfico da velocidade por tempo, aqui no eixo da vertical eu coloco a velocidade. Já indiquei aqui que está em metros por segundo, tá, gente? Não esqueça da unidade de medida. E aqui no eixo da horizontal, eu vou colocar os valores do tempo, que está em segundos, tá bom? Vamos completar a tabela. Completada a tabela, eu vou colocar os pontos aqui no gráfico, beleza? Qual que é a ideia, gente? No tempo zero, eu vou marcar o valor da velocidade inicial. E a velocidade inicial, eu já tenho aqui, né? Já anotei lá no enunciado do problema, mas eu também tenho aqui, ó, que a velocidade inicial é 2. Então, o que eu sei, né? Até vou pegar a folha aqui. Quando o carro passa pelo ponto A, que é quando a gente começa a marcar o tempo, que é o tempo zero, a velocidade é 2 metros por segundo. Então, já posso colocar aqui direto que no tempo zero, a velocidade é 2, tá bom? O que eu sei também? Eu não sei que a aceleração é 3, então a velocidade tem que ir aumentando de 3 em 3. Então, 2, se eu somar 3, vai ficar 5. Se eu somar 3, vai ficar 8. Se eu somar 3, vai ficar 11. E assim vai. Tudo bem, pessoal? No tempo 0, a velocidade é 2. No tempo 1, a velocidade é 5. No tempo 2, a velocidade é 8. No tempo 3, a velocidade é 11. No tempo 4, a velocidade vai ser 14 e aqui 17. Henrique, por que eu tenho essa fórmula aqui, então? Porque com essa fórmula aqui, com essa função, eu encontro o valor da velocidade no tempo que eu quiser. Por exemplo, se eu fizer que o tempo é igual a 0, ok? Então, onde está o valor do t aqui, eu vou colocar 0. Eu tenho que v é igual a 2 mais 3 vezes 0. Para resolver isso, primeiro eu faço a multiplicação. 3 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar aqui 2 mais 0, velocidade é 2. Ou seja, quando o tempo é 0, a velocidade é 2. Ó, bateu com o gráfico. Vamos supor que eu quero fazer então com o tempo 3. Se aqui na função, no lugar do tempo, eu colocar o 3, o valor da minha velocidade vai dar 11? Vai. Querem fazer o teste? Tempo é igual a 3. Então, ó, nós vamos ter que v é igual a 2 mais, ó, onde está o tempo aqui, eu vou colocar 3. Então, vai ficar 3 vezes 3. 3 vezes 3. V é igual. Primeiro eu resolvo a multiplicação,